Eu queria dizer uma coisa para vocês. Em 1921, numa certa feita, no dia 16 de agosto, o senhor Rui Caetano Barbosa de Oliveira, Rui Barbosa, escreveu a Oração aos Moços. E quando ele escreveu a Oração aos Moços, nesses 105 anos que nos separam desta data, Rui Barbosa já sentia no seu âmago, no seu sentir, na sua alma, que alguma coisa não ia bem com a justiça, que alguma coisa fazia mal ao Brasil e a ele. Por isso, Rui disse claramente: o homem chega a ter vergonha da virtude. E nada mudou, senão para pior, desde então. Por isso, é responsabilidade de todos os brasileiros, mas em especial é responsabilidade dos jovens fazer com que isso de alguma forma mude. Mas está piorando, porque a justiça brasileira hoje é genuflexa a este Supremo Tribunal Federal, sabe? A este Alexandre de Moraes, que escreveu uma Constituição brasileira interpretada e a rasga todos os dias e humilha esta Constituição de 1988, fazendo com que ela seja conspurcada diuturnamente, rasgando-a, transferindo as responsabilidades constitucionais do tribunal que ele representa e interpretando a seu bel talante, da sua forma pessoal, transformando o futuro e a aspiração e a inspiração da minha juventude em um sentimento de perplexibilidade. Os jovens do meu país já não têm mais a esperança que deveriam ter. Já não têm mais a visão média de um Estado que os recompense por qualidades, porque a visão de Estado brasileiro hoje é de um Estado ajoelhado para o quê? Bolsa Família, é isso. Isso me envergonha, isso me entristece e isso me humilha enquanto cidadão, porque é o que eu estou passando para a juventude, para os que vêm, para os moços, e a oração aos moços que eu sustento é uma oração que me faz ir às lágrimas, porque eu não consigo falar com os jovens, os netos que a minha família trouxe ao mundo, e dizer: vá para a escola pública, estude, porque você será reconhecido, porque você enfrentará um Brasil que vai te dar oportunidade. Não, eu não consigo dizer isso. Eu só vejo a possibilidade de que essas crianças, para serem competitivas, vão ao estudo particular, que custa fortunas, e isso faz o quê? Aumenta a divisão abissal que esse país já vive, seja por força de alguns acreditarem nesse desastre que é a esquerda, seja por força de outros tantos acreditarem que lá do lado direito extremo vão encontrar, de alguma forma, a luz, para que esse país seja viável e honre seus jovens, e honre sua história e sua juventude. Eu tenho o prazer e a honra de ter gente hoje do MBL aqui, e ter o fundador do MBL ao meu lado. E isso me enobrece, a confiança de um menino como esse vir a uma tertúlia com um velho como eu. Só que a velhice, ela está na mente de cada um. E enquanto eu tiver o compromisso moral de sustentar no microfone, ou numa visão pública, que o Brasil tem que melhorar e vai melhorar, que vai se libertar dos grilhões que nos acorrentam desde sempre. Quais grilhões? Os grilhões da ignorância, os grilhões do medo e, sobretudo, da frouxidão. Somos plebes e débeis, todos nós, vocês e eu, porque continuamos a aceitar um homem que preside a República fazendo desse país uma chacota internacional. Foi fazer abdominal a semana passada na França. O guardacho, borracho, abdominal. Vergonha, vergonha, e vergonha e mais vergonha. Isso tem que acabar. Só vai acabar quando nós todos nos lembrarmos da nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Não importa se você é um cidadão velho como eu ou se você é um cidadão moço como esses meninos que fazem essa bancada aqui agora. Não importa.
A responsabilidade é coletiva, é nossa. Nós temos obrigação de construir um Brasil melhor. Eu tenho o prazer e a honra de receber Renan Santos. O Renan se chama Renan Antônio. Nomezinho bonito aí. Meus pais, complicado mesmo. Né? Já que vamos culpar as gerações anteriores. Renan Antônio já é uma dupla sertaneja sozinho. É o nome de vilão de novela mexicana. Se você não fosse tudo que você já podia ser um galã da Rede Bobo. O problema é ser galã, né? Tem essa parte também. Boa noite, BH. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por ter trazido o Renan. E agora, comanda o programa. Eu queria falar para todas as pessoas que acompanham política que eu, como um jovem entrando nesse mundo, já não tão jovem, mas para a política ainda muito jovem. O que eu percebo é que no Brasil nós temos muitos inimigos. Alguns mais óbvios, como a esquerda, a ignorância, o assistencialismo, ou Alexandre de Moraes, então, mas menos óbvio que isso, os superpoderes da Suprema Corte. Por que eles têm esses superpoderes? Pelo parlamento corporativista, que confunde o seu próprio dinheiro com o dinheiro do povo brasileiro. Um poder errado leva outro poder errado na mão das pessoas erradas. Eu acredito que para a gente combater isso, para a gente enfrentar esses inimigos, a gente precisa de um projeto. É por isso que eu quis trazer o Renan. Ele tem um projeto. Pois é, assim, enfim, fico muito honrado de receber essa apresentação. Ele tem um plano, né? E espero que o plano seja bom. Então, queria primeiro agradecer a todos vocês por estar presente aqui, pela oportunidade. Eu me lembro quando vocês comentaram sobre a existência, sobre a montagem do partido que estava rolando, e o Bruno tinha comentado, aí você falou, como assim, estão montando um partido? Traga essa pessoa aqui. Aí eu falei, ok, irei, aceito o convite, e vim, e à época o partido devia estar com coisa de 70% mais ou menos das fichas validadas no TSE, e hoje eu chego aqui com 96% delas validadas, ou seja, nós teremos cumprido os requisitos quase impossíveis por parte do Tribunal Superior Eleitoral para a montagem de um partido em 1 ano e 7 meses, o que é recorde, assim, nós batemos recorde de prazo e nós também batemos recorde de quantidade. Nós somos o partido em formação que mais coletou assinaturas na história do Brasil e no período de tempo mais rápido. E muita gente se perguntando, realmente isso aconteceu? Como pode e tal? E hoje eu vou abrir a caixa preta aqui com vocês, vai ser um prazer tratar desse assunto, e falar por que estamos montando um partido político, porque temos supostamente muitos partidos no Brasil, e ter mais um de nada agrega, certo? No que eu começo com a provocação, nós temos pouquíssimos partidos políticos no Brasil. Nós temos legendas, e as legendas no Brasil são cartórios. Por serem cartórios, elas são utilizadas para venda durante o período eleitoral. Então você que está assistindo, saiba aqueles nomes genéricos, aquela sopa de letrinha que vocês dizem, o fulano saiu pelo PSD e o Solidariedade virou e falou com o DEM, que virou União Brasil, que agora juntou com o PP. Isso não significa nada. Os partidos são absolutamente iguais. Eles representam a mesma coisa, aquela doutrina patrimonialista, que no fim do dia termina, como o Ogê falou no começo, mantendo uma parte da população, em resumo, recebendo bolsa e auxílio, e a outra parte da população escravizada, pagando a conta. Por isso que o Haddad está aumentando o imposto sem parar nos últimos meses, e não é meio que brincadeira, é real, é um jogo muito claro. Quem é produtivo paga, e quem não é produtivo recebe para ficar numa posição de semi-escravidão. A gente está montando um partido, primeiro, para ser partido, para ter posições, e as posições vão ser mantidas, seja no momento de popularidade, que é muito gostoso você ter uma posição política quando ela é popular, o povo tá a favor e tal, mas é difícil você manter sua posição quando ela é impopular. Então, no nosso histórico no MBL, gostem ou não, o MBL sempre optou pelo caminho da própria convicção, mesmo que isso nos tirasse votos, nos tirasse popularidade, seguidores em redes sociais. Isso, vamos dizer, tá no nosso DNA, isso nos torna polêmico, temos mais pessoas hoje que nos odeiam do que gostam da gente, isso eu posso podia ser filiado do MBL, então, froxo. Tem mais gente que te odeia, que gosta, a nossa... me dá a ficha. Esse é o jogo. Carta para 2. Bora, olha só, o que eu posso colocar para você já é arrumar briga hoje com os dois projetos mais populares do Brasil, e nem chamo de projetos, com as duas figuras mais populares, a gente briga com o Lula e com o Bolsonaro, te garante ser odiado em qualquer bairro da cidade que você vá. Mas, ao mesmo tempo, aponta um caminho. E esse é o que a gente quer demonstrar. Você começou, hoje, me permita te chamar de você, claro, falando uma exortação aos jovens, né, com uma certa desilusão, que o Rui Barbosa falava muito do ter vergonha de ser honesto. Sim. E o Brasil é um país que te dá vergonha de ser honesto. Sim. Toda vez que você pega uma fila e não fura ela, você olha alguém furando, você fala,
Eu tô sendo um trouxa aqui. Que é quando você paga uma DARF no imposto, é quando você não fura a fila dos carros. A DARF é pior do que furar a fila. Porque eu daí dá acho. mais dinheiro pros malandros, de novo. Exato. E você se sente um otário no Brasil, porque permanentemente você percebe que tem gente passando a perna em você. E a coisa foi construída dessa maneira. A gente percebeu que os mais jovens, porém, e esse é o desafio e essa é a notícia boa que eu te trago, os mais jovens não estão pensando em manter as coisas como estão e mais. Isso é um sinal tão forte que os próprios inimigos nossos se pronunciaram. Você deve ter visto que saiu uma pesquisa lá na Globo News do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o grupo está preocupado com segurança pública. Você imagina, deve ter soltado uma pesquisa sobre Comando Vermelho, sobre algo novo sobre o PCC. Não, a preocupação deles é a radicalização dos homens jovens. Então eles fizeram uma grande pesquisa que saiu na Globo News e eles descobriram que os homens jovens estão se radicalizando. Eles estão jogando videogame, foi um argumento sério que os pesquisadores descobriram. Eles estão usando videogame, eles estão lendo certos livros, eles estão assistindo certos conteúdos no YouTube e eles estão indo à direita. E isso precisa ser combatido. Inclusive é uma das motivações para essa regulamentação que a STF está fazendo. E a real é o seguinte, o homem jovem, até seus 30 anos, ele está com uma perspectiva muito diferente. Ele não está querendo ser escravo, assim como ele não está querendo furar fila. E é esse cara que a gente tem que dar um instrumento, é por isso que a gente montou esse partido, para ele poder lutar. Esse homem jovem, a única coisa que ele precisa é lutar. A gente não tem que garantir que vai ganhar. A gente tem que lutar. E lutar, a gente vai saber se a gente ganha ou perde no final. Ter o direito de lutar é a coisa mais importante que o homem pode ter. E é isso que a gente vai fazer. Renan, ele se notabilizou no Brasil por muita coisa. Quem está nos assistindo e sabe que ele é despiciente e desnecessário dizer, mas pode ser que tenha gente que não saiba, né? Porque nós temos também uma audiência de pessoas de faixa etária mais elevada. Ele é de Vinhedo e começou o jogo mesmo quando a disléxica era presidente da República, né? E aí, em 2013, anos subsequentes, ele se notabilizou assim como movimento, com o Kim Kataguiri, que eu tive o prazer de conhecer, com quem eu conversei na Câmara Federal mais de vez, né? E entendo que os jovens finalmente encontraram um caminho. E esse caminho os diferencia daqueles que são da terceira idade, é onde me encontro. Por que razão? Porque os partidos políticos, e eu agora vou fazer aqui uma declaração, o Partido da Renovação Nacional, pelo qual foi eleito o Fernando Collor, ele não tinha um estatuto, porque ele vinha de uma outra sigla partidária, que era de jovens também, no Partido dos Estudantes. Do PJ. E eu participei, minha pessoa, ao lado de Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, já falecido, porque eu era advogado de José Carlos Martinez, quando a gente escreveu o Estatuto PRN. Eu vou confessar a esse jovem, aos jovens que estão aqui presentes, como você está certo quando você diz que a sopa de letrinhas é mais do mesmo. Nós tínhamos prazo. E construir um estatuto partidário é uma coisa muito difícil, né? Demanda. Se você for construir mesmo, você tem que ter um conjunto de pessoas, de pensadores, etc. O que a gente fez? A gente pegou o estatuto do Partido da Frente Liberal, do PFL, que era o sucessor da Arena. Veja, esse é o partido do Collor. Eu estou confessando aqui, quem quiser guardar a fita, usar, pode usar. Tá, eu estou confessando. Nós pegamos o estatuto, eu pus aqui, Fleury na minha frente, lá no PTB. Não, isso foi antes do PTB. Aqui em Curitiba, na Central Nacional de Televisão, que era a televisão do Martinez, e passamos a redigir o estatuto do Partido da Renovação Nacional. Foi assim. Tá? Então, nada se cria sob o ponto de vista dessa história política que existe até esse momento. Tudo se copia e tudo roda em torno do mesmo. A única coisa que mudou é fundo partidário. Então, meu filho, o que tem de ladrão em partido político, ladrão que é presidente, vice-presidente, mete a mão no jarro, não, nossa, é isso. Queria falar um pouco da minha visão sobre a missão, ou partido missão, como preferir. O que eu acho que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão fazendo o que a direita brasileira deveria fazer. O que o PL deveria ter feito e não faz. Vocês mandaram alguém para El Salvador para ver como resolver um problema de segurança pública. Vocês mandaram aqueles dois ali para Buenos Aires para entender o que o Milei estava fazendo, que universidade ele criou. Vocês estão fazendo um livro dizendo como vocês vão mudar o Brasil.
Como o PL vai mudar o Brasil? Xingando Alexandre de Moraes? Todo mundo tá fazendo isso, faz mais de um ano. E qual o resultado? Agora o Bolsonaro chamou ele para ser vice, chamou quem tava na frente do quartel de maluco, e a gente não teve nenhuma grande vitória nesse país. Muito pelo contrário, o Lula voltou porque não havia um plano. Existia um amontoado de projetos individuais. E eu acho que é isso que diferencia o Renan Santos. Ele traz para a direita brasileira o que deve ser feito, como deve ser feito. Não só na cabeça dele, mas de várias pessoas qualificadas que estão à sua volta. Como o próprio Kim Kataguiri, um dos deputados mais produtivos do país, que esse ano teve vitórias como a questão do licenciamento ambiental, que vai permitir mais de centenas de milhões de reais em investimento no Brasil. A questão do aumento de pena na segurança pública, que todo o PL votou a favor e estava lá junto com ele. Então essas vitórias, com 1, 2 parlamentares, alguns estaduais, grandes vitórias para a nossa direita estão acontecendo por poucas pessoas. Agora imagina com um partido, imagina com 10, imagina com 15, imagina com milhões sendo investidos para estudar os outros países, o que a direita fez em vários lugares, o que o Trump está fazendo de certo, e ser aplicado aqui no Brasil. Eu acho que é isso que a gente precisa. O mundo está aí cheio de exemplo, cheio de projeto bom acontecendo. Por que o Brasil não está fazendo? Por que o Brasil é só fingir, atacar um inimigo inexistente e depois recuar e deixar a esquerda avançar? Isso não tem lógica. Isso cansa a juventude. Uma desesperança. Não, e cansa porque as pessoas percebem que é lero-lero. O lance, assim, se deu um exemplo que é muito bom. O PL. Então, o que eu vou te contar. O PL, ele tem um fundo partidário de centenas de milhões de reais. Todos os anos. A legislação eleitoral no Brasil obriga todos os partidos a gastarem cerca de 20% desse fundo com uma coisa chamada fundação. A fundação, ela tem como objetivo produzir materiais, capacitar os membros e fazer pesquisas de toda sorte para melhorar os mandatos. O PT tem uma fundação famosa, que é a Fundação Perseu Abramo, que bota ali aqueles professores universitários deles, eles ficam estudando. Não duvido que possa ter algum tipo de esquema deles ali dentro, não tô aqui falando uma opinião aqui, mas, enfim, eles fazem as pesquisas. O PL é o partido hoje com o maior fundo partidário do Brasil. E 20% desse fundo, supostamente, deveria estar sendo gasto agora na fundação do PL para a produção de todo tipo de pesquisa, que é isso que você colocou. Ora, cadê eles com material farto sobre segurança pública? Não é a pauta deles? Eles não elegem um monte de gente? Cadê esse material? Eu não tô vendo um mandatário do PL aprofundando nessas discussões, por exemplo, sobre direito penal do inimigo, que é um tema que a gente tá trazendo e tá falando pra caramba. Ninguém tá falando ali na turma do PL, por exemplo, sobre como reindustrializar o Brasil, como desenvolver regiões muito pobres, como regiões do Nordeste. A gente falou de Bolsa Família aqui. Tá, você vai resolver isso como? Aquelas pessoas não precisam trabalhar. Como é que vai chegar emprego lá? Como você vai fazer combate à corrupção? Como você vai fazer a diminuição da máquina do Estado para poder diminuir o imposto? Tem nada. É nada. Então, eu pergunto, ora, as pessoas que acompanham o PL, que votam 22 na eleição por causa do Bolsonaro, elas gostam do Bolsonaro. Eu votei 22. E elas têm que cobrar. Por que o dinheiro delas não está sendo gasto nisso? Porque o dinheiro do fundo partidário do partido é um dinheiro outorgado pelo Estado para que o partido gaste nas atividades dele. Eu vou dar um exemplo aqui nosso. Não é nem merchan isso aqui é presente para você hoje. Você pode fazer merchan Mas também, é que isso aqui é um exemplo. A gente colocou no Estatuto do Partido para não ser lero-lero. O Estatuto do Partido prevê a seguinte coisa. O Livro Amarelo, chama Livro Amarelo, que é uma iniciativa de vários livros, pesquisam e criam soluções para toda a temática que você possa imaginar no Brasil. O Livro Amarelo será o programa, e esse programa será atualizado o tempo todo, ou seja, nós vamos ficar o tempo todo atualizando as nossas pesquisas, e os mandatos obedecem ao Livro Amarelo. Isso está no Estatuto do Partido. Ou seja, um cara que entra no partido, ele necessariamente, ele tem que seguir uma linha, a linha tá lá, ela é pública, a pessoa pode comprar. Peraí, eu preciso fazer uma pergunta que é relevante agora, olho no olho. Quando o Novo foi lançado, eu tinha um programa de televisão. Eu recebi o presidente do Novo. Ele olhou para mim e disse: você vai ser candidato a deputado federal. Eu falei: poxa, muito obrigado, fiquei honrado e tal, né? Só que você vai ter que obedecer a mim. Eu olhei para o cara e falei: então não precisa ser deputado federal, seja você. O cara que está no teu partido vai ter que obedecer você? Não é a mim. Eu vou te dar um exemplo, um problema que eu tô passando agora. Eu ia te comentar isso do livro, porque é só para dar um detalhe, para falar em números para vocês. A gente vendeu mais de 2 milhões de reais desse livro. Jovens do Brasil inteiro compraram isso. Tá me dando de presente? Tô te dando de presente. A gente financiou. Não. 2 milhões de reais aqui tá o livro. Mas com esse dinheiro foi todo para montagem do partido. Ah, como vocês ensinaram o partido? Doação e vendendo livro. Num país onde o analfabetismo funcional é a regra, ter montado um partido vendendo livro é uma coisa muito diferente. E dá o tom muito do que a gente pretende fazer e de quão diferenciada é a militância
e o trabalho da nossa galera. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.